Hoje a gente vai dar continuidade, pessoal, para o papo que a gente já havia começado na semana passada, em que a gente começou mesmo a discutir um pouquinho dos biomas presentes aqui no Brasil, né? A gente tem que levar em consideração toda essa biodiversidade, toda essa riqueza de áreas, de biomas que existem aqui no Brasil, quando a gente vai pensar, vamos dizer assim, a sobrevivência moderna, ou mesmo o bushcraft dentro desse território nacional. Porque, obviamente, existem a maioria dos biomas que a gente tem aqui. Eu creio que eu cheguei a comentar isso no último programa. A maioria dos biomas que a gente tem aqui no Brasil, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas e mesmo a Amazônia, não são biomas exclusivamente brasileiros, nacionais. Eles são compartilhados por outros países da América do Sul. No entanto, a gente tem a Caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, totalmente nacional, e a gente precisa ter um entendimento adequado, pelo menos suficiente, do que são esses biomas, de quais são os princípios, quais são os mecanismos naturais que estão ocorrendo ali, para a gente poder adaptar as nossas técnicas e mesmo o nosso equipamento, quando a gente está pensando no kit de sobrevivência, ou quando a gente está pensando em qual equipamento levar e utilizar em qualquer dessas áreas que a gente tem aqui no Brasil. Então é mais ou menos isso aí, para chegar nesse ponto que a gente está descrevendo aí, esses vários aspectos relacionados aí à flora e à fauna brasileira, presente aí, então, em todos esses, vamos dizer aí, 5 ou 6 biomas, 6 biomas aí existentes no território nacional. No programa passado, nós começamos a falar um pouquinho sobre as áreas de floresta tropical existentes aqui no Brasil. Em geral, essas áreas de floresta tropical são as áreas que moldam a imagem do país lá fora. Quando você pergunta para um gringo desse, por exemplo, alguém que mora nos Estados Unidos ou na Europa, qual a imagem que eles têm do Brasil, em se tratando de área, de região, do que é que eles pensam nisso aqui, a maioria do pessoal imagina que o Brasil é uma grande floresta amazônica e o Rio de Janeiro está lá no meio não, está na costa lá, mas assim, eles não diferenciam muito essa coisa, para eles é tudo uma grande mata verde. E não é bem assim, né? A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, e existe uma grande variedade, como a gente acabou de falar aí, de coisas acontecendo aqui no que diz respeito a esses biomas. Então, mas como a gente está falando desses 3 aspectos que tem a ver entre eles, que a gente pode fechar, resumir como sendo as florestas ou as áreas tropicais, a gente pode mais ou menos traçar uma abordagem paralela de cada um deles, porque realmente existem pontos em comuns muito semelhantes aí em qualquer dessas 3 áreas tropicais brasileiras, seja a floresta amazônica, seja a Mata Atlântica ou seja o Pantanal. Então é por isso que a gente está colocando esses 3 biomas mais ou menos nessa mesma panela para a gente ver o que extrai daí. Bom, um segundo só, vocês, ok. Eu vou ter que pedir o Rich para trocar o mapa que não é esse aqui. Rich, are you there? All right. You don't have that picture with the numbers? No. You want to send? If you can send it again real quick, I can put it up. Yeah, I can do it. Just hold on a second. I'll do it right now. Pessoal, um segundinho só, porque o Rich ele tá sem as gravuras lá, as fotos que eu havia mandado para ele. Eu vou reenviar novamente
ele pega aqui agora. Mas enquanto isso aí, a gente vai discutindo aí. Vocês vão ver um mapa que tem a ver exatamente com, que vai mostrar para vocês, vai ilustrar bem exatamente isso que eu estou dizendo aí, sobre a diversidade de biomas aqui no Brasil. Eu acabei de mandar para ele aqui a foto, ele vai pegá-la lá. Got replaced. Got rid of all them pictures when we got done with the other stuff. Okay, you got the picture there? It's loading. All right. A foto está carregando lá, assim que o Rich abrir, ele vai colocar aí no fórum para vocês verem aí. Bom, esse mapa vai mostrar para vocês, então, todas as regiões aí, todos esses biomas que a gente tem aqui no Brasil. O número 1, só um segundinho, deixa eu achar aqui. Ok, o número 1 é a Amazônia, o número 2 seria o Pantanal e o número 3 seria a área de Mata Atlântica. Vocês vão ver bem claramente aí, bem determinado, bem diferenciado aí cada um desses biomas no mapa. Estou só esperando o Rich confirmar aqui. Parece que ele já... Did you get it, Rich? Yep, it's there. All right. Oh yeah, thank you. Ok, pessoal, então vocês já estão vendo aí. Exatamente. Exactly. Thank you so much, Rich. Vocês já estão vendo aí o mapa ao qual me referia. A grande área verde aí em cima seria considerado a floresta amazônica, ok? Vocês observem que, de fato, a floresta amazônica ocupa uma boa parte do território nacional, mas não é nem metade do território nacional. Não dá para dizer que o Brasil possa ser unicamente, exclusivamente representado por esse bioma. Até porque, em se tratando de Mata Atlântica, de floresta tropical, perdão, a gente tem aí também a Mata Atlântica e o Pantanal. Tá claro? Bom, tem o Cerrado número 4 e a Caatinga número 5 aí, mas isso aí vai ficar para um programa mais futuro. A gente não vai falar deles agora, não. Bom, no programa passado, então, nós focamos bastante na Amazônia, a gente trouxe aqui alguns dados, falamos algumas características da região, e hoje a gente vai falar um pouquinho agora da Mata Atlântica. Eu vou falar da Mata Atlântica principalmente porque o meu estado, Minas Gerais, possui um certo trecho de Mata Atlântica. Eu tenho aqui o privilégio de ter o acesso a esse bioma, Mata Atlântica, apesar de que eu vou reconhecer, não é uma Mata Atlântica tão rica ou tão pura, se é que eu posso usar esse termo, quanto você vai encontrar em vários estados brasileiros, do sul ou mesmo do sudeste, como o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro é um estado em que eu vou muito, eu tenho muita ligação com o Rio, sempre tive, então eu posso verificar de perto a riqueza e exuberância da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Bom, apesar da minha área pessoal aqui em Minas não ser tão rica quanto a do Rio, como eu já falei, eu ainda tenho acesso a um resquício de Mata Atlântica. O que acontece no que diz respeito à Mata Atlântica aqui no estado de Minas Gerais é mais ou menos isso. Eu acho que dá para ser definido mais ou menos dessa forma. A Mata Atlântica que existe nesses trechos naturais, desses trechos aí do estado, em que o desenvolvimento urbano ou que a exploração agrícola ou através aí da pecuária não chegou a ocupar. Então, vamos dizer aí que somente esses trechos mais localizados entre fundos de vales, né, entre duas colinas, duas montanhas, em que realmente não tem como se explorar isso de forma urbana ou mesmo agrícola, é que a Mata Atlântica encontra alguma possibilidade de ser preservada, de ocorrer com mais, sem sofrer tanto impacto assim, igual ela estava exposta, igual ela está exposta em todas essas outras áreas urbanas. Eu vou pedir o Rich para voltar com a imagem aqui para mim, e daqui a pouquinho a gente vai sair, mostrar outras fotos. Rich, are you there? All right, can you open my camera now, please? All right.
Oh, you got some good maps there. We're going to talk about them later. Thank you. All right, thank you, Rich. Então, gente, como eu estava falando para vocês, a Mata Atlântica aqui de Minas Gerais, ela não é uma Mata Atlântica tão rica e tão exuberante. Por outro lado, eu sou compensado de uma outra forma, na medida em que a cidade de Belo Horizonte, ela está bem no meio, eu diria, dessa transição do Cerrado para a Mata Atlântica. E o que eu quero dizer com isso? Que literalmente, se eu resolver ir para o sul da minha cidade, eu vou na direção da BR-040, que vai para o Rio de Janeiro, eu vou rapidinho perceber que a vegetação já começa a ficar mais verde, principalmente depois de Barbacena. Chegando em Juiz de Fora, a vegetação já está bem mais verde, com uma cor bem mais intensa, que eu encontro aqui na cidade de Belo Horizonte. Ao passo, se eu mover um pouquinho para o norte, eu já começo a entrar dentro do Cerrado. Então, se eu dirigir, por exemplo, para a área de Lagoa Santa ou Sete Lagoas, qualquer uma dessas cidades que leve aí para o norte, noroeste de Minas, eu vou perceber que o Cerrado ocupa imediatamente a maior parte da paisagem, assim. Então, sem falar que existem áreas de montanha e com uma certa altitude aqui em Minas Gerais que também vão me favorecer ter acesso aí a uma variação do Cerrado, que seria o campo de altitude, que é uma outra subdivisão existente dentro do Cerrado. Então, não só existem esses 6 biomas aqui no Brasil, como existem subdivisões em cada um desses biomas. E aqui em Minas Gerais, eu me considero, pelo menos os mineiros que gostam aí da prática do bushcraft, de sobrevivência, das técnicas de sobrevivência, a gente pode se considerar privilegiado, então, exatamente por ter acesso a essa diversidade, essa variedade de biomas em que a gente pode exercer vários tipos de abordagem em relação à natureza, para a prática de técnicas de sobrevivência, técnicas primitivas, técnicas de bushcraft modernas, enfim, há uma grande possibilidade para ser explorado conscientemente, obviamente, né, sabendo inclusive da responsabilidade que a gente tem para a preservação desses locais também. É sempre importante e nunca é demais ressaltar e relembrar que o mateiro, o cara que está praticando bushcraft, o mesmo treinamento de sobrevivência, ele tem que ter um olhar preservacionista sobre o local em que ele vai, ele tem que pensar a própria prática das técnicas que ele está desenvolvendo ali como algo sustentável, algo que não vai trazer tanto impacto ao ambiente, ou algo que possa ser associado aí dentro do mecanismo do meio ambiente ali para diminuir essa questão do impacto e para trazer mesmo a preservação desses recursos aí para o próprio benefício desse usuário praticante de bushcraft, né, dessas regiões, quanto para gerações futuras aí que vão vir também praticar, explorar e ter acesso aí a uma área mais preservada um pouco. Então, existe muito pouco da Mata Atlântica preservada no Brasil, de uma maneira geral, 10%, né? E mesmo esses 10% já nos oferecem uma variedade muito grande, um endemismo mesmo muito grande aí em relação à sua flora e sua fauna. Gaia de Paragominas. Valeu, irmão, obrigadão, valeu pelo apoio aí, acabei de receber aqui a mensagem, valeu mesmo, que é o Gaia. Valeu, Gaia, obrigadão, irmão. Gente, quem tiver alguma mensagem, alguma pergunta, que quiser aí, pode mandar para o Rich e ele vai me repassar. Rich, thank you for sending me the message. If you got any other comments or questions in Portuguese, you can please send them to me here. I appreciate that. Right. Só acabei de pedir o Rich para continuar mandando aí qualquer mensagem que ele tiver que eu vou responder aí, então. Pessoal, então, por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou dizendo sobre essa biodiversidade, essa variedade de biomas que eu tenho aqui em Minas Gerais? Para vocês entenderem bem a abordagem que a gente vai lançar sobre a questão dos kits de sobrevivência daqui a pouquinho. Então,
já começam a ter em mente que, na medida em que eu tenho uma variedade muito grande de biomas e de áreas com todas essas variações, isso naturalmente já dita uma certa diferença de equipamento para ser usado em cada uma dessas áreas. Isso aí já dita um olhar mais cuidadoso e cauteloso na hora de eu pegar um kit para utilizar numa área dessas qualquer. Então, assim, vocês vão entender melhor qual que é a relevância disso daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar sobre os kits de sobrevivência. Bom, vamos falar rapidamente aqui sobre o Pantanal. E o Pantanal é uma área assim que eu particularmente ainda não tive o prazer e a oportunidade de conhecer, mas pessoalmente, né, de realmente estar fisicamente lá, mas por todos os estudos e tudo aquilo que a gente vê através dos programas, dos vídeos aí, o Pantanal é certamente um tesouro nacional, né? É uma área também onde o endemismo de flora e fauna lá muito. Eu não sou nenhum biólogo, nem sou ninguém da área para afirmar, com certeza, mas eu acredito que muito certamente esse endemismo lá é muito forte, é muito grande também. Exatamente por ser uma área que, apesar de haverem pontos semelhantes e incomuns entre outras áreas tropicais brasileiras, como a gente já falou, igual a Amazônia e a Mata Atlântica, o Pantanal é uma área, é um bioma por si só. Então, isso aí, naturalmente, isso aí já vai definir essas características peculiares mesmo, né, do seu endemismo. Um dos pontos interessantes que eu, pelo menos, ao meu ver, são legais assim, em relação ao Pantanal, é que, ao que parece, a fauna lá é mais visível, ela está mais exposta para as pessoas que vão lá, principalmente para o turista, né, aquele que vem de fora do local, de fora do estado ali, da região, para conhecer. Acho que é interessante a pessoa poder ter acesso a a fauna, aos animais, né, de uma forma um pouco mais próxima que aquilo que ocorre se você vai, por exemplo, na Amazônia, ou mesmo aqui na Mata Atlântica. Eu vejo aqui nas minhas áreas de Mata Atlântica, onde eu vou, que não é tão fácil assim você ver um animal. Às vezes você vê um tatu, você vê muito macaco e ave, mas outros mamíferos você não vê tão facilmente. Eu creio que o mesmo ocorra na Amazônia. A gente sabe que esses animais estão todos lá, né? Cobra principalmente, jacaré, esses bichos todos, mas não são tão facilmente detectáveis assim por aquelas pessoas que vão visitar o local. E no Pantanal, não. No Pantanal, o que parece, essa experiência aí com a fauna local é mais interessante, é mais rica, exatamente por algumas dessas espécies estarem mais expostas aí. Eu tenho aqui também mais um comentário do Football Patriot. We Very good. That's right. A gente está recebendo uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo o programa, ele é falante do inglês e está querendo saber se o português brasileiro é parecido com o português falado em Portugal. E né, na medida em que a gramática é praticamente a mesma, mas existem determinadas construções que acontecem no português do Brasil que não são tão comuns em Portugal e vice-versa. Além, obviamente, da diferença de vocabulário. Eu vou comentar isso com eles agora. One thing that happens regarding Brazilian Portuguese and Portuguese spoken in Portugal is that it is the same language, considering that we share the same grammar structures and everything. However, there are certain differences when it comes to the types of structures and certain idioms and even vocabulary used in the two countries. But then it's not much of a big deal if you stop to think that within Brazil, you already have a large variation of vocabulary and idioms just because it is such a big country. But when it comes to Brazilian Portuguese and Portugal, Portuguese, I think that the comparison between American English and British
the English, it would be fair because there's of course the accent is different. The moment you hear a Portuguese person speaking, he or she is Portuguese. And I guess the same goes for them when they hear us talking. And it is, I mean, I don't know. I don't speak French other than a few words, so yep. Well, it's, it depends. Yeah, that depends because of the type of slang how fast he talks. Let me tell you this. Once I got home really late and I turned on my TV, and there was a movie on and everything, and I knew they were not talking. It was not a Brazilian movie, and I was trying to figure out and understand what language it was, as it didn't have any subtitles. And first thing that goes is it English? No. Is it Spanish? No. Is it Italian? No. But it sounds Latin. And then I go, oh man, there's a Portuguese word there. And then I realize it is Portuguese, actual Portuguese. And I go, wow, I didn't know it could sound so different because they were talking fast. And it just took me a while to actually realize it was Portuguese. So that, I mean, you can understand what they say, but you have to, when you read it, it makes, I mean, there's no problem when you're reading a text written by a Portuguese person. But when there's someone speaking, you really have to pay attention. But then again, that happens within Brazilian Portuguese speakers too. So I don't know if. Anyway, so let me get back to Portuguese. Right. Thank you for the question, Football Patriot. Alright, ok, gente, desculpa, realmente é uma pergunta interessante e como eu tenho interesse em línguas, eu acabo talvez estendendo um pouquinho minha resposta para o camarada lá. Mas enfim, voltando ao que realmente interessa para o nosso programa aqui hoje à noite, que não é um programa de linguística, é um programa de mateiros, né? Então a gente está falando de mato aí. O que acontece no caso do Pantanal é isso, então. É muito melhor para a pessoa que vai visitar, eu acredito até para o praticante de bushcraft mesmo, poder ter uma experiência que você tem contato com essa fauna mais de perto, né? Thank you, brother. O amigo de lá agradeceu aqui a resposta. De qualquer forma, desculpa, acabei quase que perdi o fio da meada aqui. Então, voltando a falar do Pantanal. É uma boa ir visitar o Pantanal, porque vocês realmente vão poder ver os animais de uma forma mais próxima. O que não quer dizer que você esteja num zoológico e que você pode se descuidar e andar livremente, sem ter a menor atenção para o ambiente que você está. Vale a pena lembrar que o Pantanal é lar de animais como jacarés de diversos tipos, e o ataque desses animais não é uma coisa assim tão difícil de acontecer. Isso para não falar nos vários tipos de onças e cobras e todos esses bichos aí que, né, a gente sabe existem de fato e representam de fato uma ameaça para quem se aventura lá pelo mato afora. Obviamente, acho que talvez não fosse nem necessário eu falar isso aqui, mas eu acho que é sempre bom e vale a pena lembrar o seguinte: se você não é da área, se você não é daquela área, se você não tem um costume de frequentar um determinado local e você resolve passear e visitar aquele local, ainda que você já seja uma pessoa que tenha uma certa experiência com o mato, ainda que você leve o seu kit de sobrevivência, avise com antecedência onde você vai, tome todas as precauções cabíveis para evitar um problema qualquer, ou uma solução mais rápida caso haja um problema. O correto é a gente sempre adentrar numa área nova com pessoas locais que tenham conhecimento dessa região, dos animais dessas regiões, do que ocorre lá em termos de perigo, quais perigos as pessoas vão encontrar lá. Porque, por exemplo, você vai para uma área dessa de Pantanal,
Além, obviamente, desses animais que estão escondidos, existem alagados, existem determinadas áreas que são traiçoeiras. Então, às vezes, o que parece ser só uma poça d'água grande, rasinha e fácil de atravessar, pode ser um obstáculo que represente aí um risco alto para a vida de uma pessoa. Às vezes, parar na beirada de um rio lá qualquer, na beirada de uma região, de um lago desse qualquer, vamos chamar de lago assim, de maneira geral, né? Para beber água, você corre o risco de ser atacado por um animal desse, por um peixe qualquer, um jacaré desse que esteja ali perto. Então, você tem que ter o respeito pelo local e principalmente o respeito pelas pessoas que conhecem o local. Isso é algo muito importante, algo que às vezes é negligenciado, principalmente quando o cara é muito urbano, às vezes. Ele acha que o equipamento em si que ele carrega, principalmente se for equipamento caro, o valor que ele pagou por aquilo, é uma garantia de que ele vai se safar, e às vezes um outro treinamento que ele tem é uma garantia que ele vai se safar. Não. Se você tem a oportunidade de ir para um local desse com um matuto, uma pessoa simples, às vezes, que nem está familiarizada com esses termos gringos, bushcraft, faca de sobrevivência, nem conhece esse equipamento, não vá achando que por eles não terem acesso a essas informações, a esse tipo de bem que você tem, que eles não estejam muito mais preparados e sejam muito mais sábios e conhecedores muito mais profundos do que precisa, na verdade, para se manter nesses locais, em se tratando das técnicas, né? Então eles vão conhecer bem as plantas, vão conhecer os recursos naturais lá disponíveis, em qual estação, qual planta você colhe, qual fruto você tem disponível, o que é medicinal, o que é comestível, o que é venenoso. Então é um conhecimento muito rico que essas pessoas têm. Então vale a pena a gente prestar atenção, estar ligado mesmo nessas pessoas mais simples e lembrar que aqueles que vivem nesses locais, eles são, em geral, os mestres do mato. São eles os verdadeiros mestres do mato, que estão lá e podem falar sobre cada peculiaridade das áreas em que eles se encontram. Só um minutinho que eu tenho mais um comentário aqui do pessoal, eu vou responder agora. Exatamente, a gente tem o DCM01 aqui falando de um protagonista de um programa desses de TV em que ele tentava sobreviver na Amazônia no primeiro dia. Ele acha que ele já fez besteira aqui, sendo que na área, exatamente na área que ele vem, na área de origem dele, que é uma área do hemisfério norte, ele teve uma abordagem mais precisa, deu boas dicas. E é isso mesmo, DCM01, quero te agradecer pela participação, pela observação, que foi muito pertinente. Exatamente, vocês vejam só, ele deu exemplo de um protagonista, de um cara que eu conheço o trabalho dele muito bem, pelas coisas que eu já vi aí, de coisas que eu já li. Não é o Cole Landin, eu vou falar. Mas, enfim, é um cara que eu respeito, inclusive, que veio para a Amazônia e passou perrengue na Amazônia. Por que ele passou perrengue na Amazônia? Porque ele é do hemisfério norte, de uma região fria. Por mais conhecimento de sobrevivência que ele tem na área aqui, ele não está familiarizado com esse ambiente, a ponto até mesmo do organismo dele já estar adaptado para o calor, para essas condições que um nativo encara de uma maneira muito mais tranquila. O que, traduzindo para mim, para a minha realidade, para o Giuliano Toniolo, por exemplo, o estado de Minas Gerais, como eu falei para você, tem Mata Atlântica, Cerrado, que são os dois biomas que eu frequento o tempo todo. E tem a Caatinga, no norte do estado, a 6 horas dirigindo daqui para o norte. Se eu for para a Caatinga, eu conheço muitos poucos recursos naturais da Caatinga. Um outro cactus, uma outra planta, talvez até que ocorra aqui, que eu vá conseguir identificar. Eu vou depender muito do conhecimento dos nativos, das pessoas locais, para poderem me guiar e me direcionar lá nessa região. Eu tive mais um comentário aqui. Desculpa, gente, eu achei que eu tivesse tido mais um comentário aqui, mas não. Um outro blip aqui, mas não foi o que eu estava esperando. Enfim. Isso, gente, na minha forma de ver e entender o mato, isso tem a ver com uma das primeiras lições que o mato ensina para você, que é a humildade. O que eu quero dizer com isso? Que quem nunca passou perrengue no meio do mato, por uma razão ou por outra,
nunca teve no mato, ou nunca teve no mato tempo bastante para poder começar a desenvolver uma experiência mais profunda. Porque é muito fácil você pegar uma câmera e ir para um local qualquer, fazer um vídeo, gravar, editar, cortar aquilo que te convém ou não, mostrar aquilo que te convém ou não, mas quem está de fato indo no mato, passando tempo no mato, dormindo no mato, ficando no mato, sabe que muitas vezes a noite não é tão confortável quanto você esperava. A água, ela encontra lugares para chegar até você que você não esperava. O seu equipamento pode falhar. Vários vetores, vários fatores, aliás, fica melhor, podem ocorrer aí, que venha te mostrar que realmente, sabe, por mais que você se prepare, a natureza sempre vai ter maneiras de te surpreender. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Se você nunca foi para o mato, ou se você vai pouco para o mato, você realmente não deve ter passado muito perrengue. Se você vai muito para o mato, você certamente já passou muito perrengue e sabe que a melhor coisa é ir para uma região com alguém que conheça, sabendo dos perigos e dos benefícios ali, né, que estão contidos naquela região. Mais ou menos isso eu queria dizer agora, assim, se tratando dessas observações. Bom, então, a gente está falando em ir para o mato, ir para o mato, ir para o mato. Eu vou começar nesse programa, porque certamente não vai dar tempo de terminar isso aqui hoje. Eu vou começar a falar de um dos aspectos ligados à sobrevivência, ou bushcraft, ou ligado a praticamente qualquer atividade ao ar livre, ou deveria estar ligado praticamente a qualquer atividade ao ar livre, é o kit de sobrevivência. Okay? Isso, por si só, já desperta a curiosidade, o interesse e a paixão de diversas pessoas. Então, cada um tem uma ideia do que o seu kit de sobrevivência deve conter, de quais itens a pessoa deve levar no seu kit de sobrevivência, e isso tudo é muito interessante. Todas essas opiniões são muito válidas, todas vêm, ou deveriam ver, né, fundamentadas a partir de experiências de campo, experiências reais. Então, é um papo que realmente rende muito. Isso aí dá pano para manga. Independente de qualquer coisa, independente da região em que você se encontre, independente do bioma com o qual você esteja familiarizado, independente inclusive do seu grau de experiência nesses locais, alguns pontos são desejáveis em relação ao kit de sobrevivência. Eu diria para vocês que, primeiramente, a ideia por trás do kit de sobrevivência é a ideia do preparo prévio. Preparo prévio. Esse termo tem sido usado e discutido muito comumente hoje em dia em diversos fóruns, né, que dizem respeito aí não só ao bushcraft e à sobrevivência moderna, mas inclusive ao sobrevivencialismo, que pretende trabalhar com esses cenários de crise, principalmente focados no ambiente urbano. O que é que todos os sobrevivencialistas, a maioria, todos, vamos dizer, os preparadores principalmente, porque aí a gente já entra talvez numa diferença conceitual do que seria um sobrevivencialista, um preparador. Isso aí a gente vai conversar posteriormente também com o nosso amigo Batata, mas todas essas pessoas, inclusive o próprio Batata, do Guia do Sobrevivente aí do YouTube, se você for filtrar tudo que ele está falando e todos esses outros canais, assim como Júlio Lobo e outras pessoas estão discutindo nos seus canais, tudo que eles estão dizendo pode ser traduzido com essa palavra, preparo prévio. Então você vai se preparar, inclusive o termo e o nome preparador já diz tudo, é aquele que prepara. Então é alguém que já pensa de antemão uma determinada situação, uma determinada crise e possíveis soluções para esses problemas que vão ser gerados aí a partir dessa crise. Esse conceito de se preparar para essas eventualidades não é um conceito exclusivo dos preparadores, dos sobrevivencialistas, muito menos dos praticantes das técnicas de sobrevivência ou os praticantes do bushcraft. Na verdade, esse é um conceito humano muito antigo. Qualquer motorista
de carro, qualquer pessoa que tenha uma carteira de habilitação e saiba dirigir, sabe que dentro do seu carro existem uma série de itens ali que são levados para uma emergência qualquer. Isso vai desde o extintor de incêndio até o triângulo lá de sinalização, as ferramentas, um step, um macaco. Tudo isso são formas de tirar você de uma enrascada caso você se veja com um problema desse mecânico qualquer aí. O carro, ele vai haver um kit de sobrevivência mecânico. Estou falando isso de uma maneira bem irresponsável até, talvez, porque eu estou querendo dizer apenas respeito aos itens que você carrega para trocar um pneu, essas coisas relacionadas à direção mesmo. O que existe em comum em relação ao kit que eu carrego ou aquilo que eu faço quando eu estou preparando um kit para ir para o mato? Exatamente esse ponto que é o preparo prévio. É isso que a gente está falando. É aquilo que dita os itens que você vai levar dentro do seu carro, é aquilo que dita os itens que eu vou levar no meu kit de sobrevivência, é aquilo que, por exemplo, ditou os itens que o Otzi, o Homem de Gelo, carregava consigo há 5.300 anos atrás. A múmia dele, que foi achada congelada nos Alpes italianos, forneceu para a gente uma gama incrível de informações sobre, vamos dizer assim, o tipo de equipamento e aquilo que o equipamento de um mateiro, de um homem do mato de 5.300 anos atrás, o que esse equipamento poderia dar conta em se tratando das funções básicas de sobrevivência de uma pessoa lá naquela região. E independentemente disso ter sido há 5.300 anos atrás ou hoje em dia, o organismo humano do Otzi ainda é o mesmo meu, do Juliano e de qualquer um de vocês aí. É o mesmo cara há 5.300 anos atrás e hoje em dia indo para o mar. Se um cara na Europa for para aquela mesma região do Otzi em que ele foi encontrado, as condições não mudaram praticamente, não mudaram tanto, vão ser as mesmas. Da mesma forma como se eu for para a área aqui de Lagoa Santa, onde há 7.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, havia uma população indígena fazendo cerâmica, enterrando seus mortos ali naquela região, aquele povo estava exposto a um ambiente igual, praticamente idêntico ao que eu vou estar exposto hoje. Então é o mesmo organismo humano tendo que relacionar com isso. Isso dita necessidades antigas. Há muito tempo atrás, o pessoal, o Otzi, sacou, o Otzi, o homem do tempo dele, ele sacou, ele percebeu que mais do que carregar um item consigo, o ideal é carregar um item que consiga dar conta de mais de um aspecto necessariamente. Vamos supor, vamos ver o caso do Watts, ele tinha lá um cinto que era muito importante para ele, para segurar a perneira dele, na medida que não havia uma calça, havia uma perneira mesmo, como se fosse uma meia calça grandona de couro que vinha até a coxa dele em cima, mas que não tinha sustentação, ela precisava de ficar presa através de tiras junto a um cinto dele. Então esse cinto é o que dava sustentação nessa perneira na medida que ele ia andando, e que a própria água, a umidade encharcava e fazia com que ela tendesse naturalmente a cair, a deslizar sobre a perna. Ele ia precisar desse cinto. Mas ele ia carregar um cinto apenas? Não. Ele já tinha percebido, o homem naquela época já tinha percebido que esse cinto, ele realizaria mais de uma função que não simplesmente manter as calças dele, a perneira dele suspensa. Era também um cinto de sobrevivência, na medida em que lá dentro haviam lâminas menores de sílex, havia fungos que ele podia usar para começar o fogo, porque havia traços de perita, apesar de que nenhum pedaço de perita foi de fato encontrado com ele, havia traços de perita, o que indicava que ele poderia começar o fogo com produção de fagulha e usar aquele fungo como isca para pegar aquela fagulha, ou mesmo usar aquele fungo para tratar os parasitas que ele tinha, porque aqueles fungos tinham propriedades medicinais. Então pensem bem, o equipamento dele não era uma coisa, não era um cinto que só fazia o papel de cinto, era um cinto pochete que carregavam vários itens que tinham mais de uma utilidade. Então o fungo era usado para o fogo e usado para tratamento de doença. A lâmina que ele usava para lascar, para a produção de
a lâmina de sílex pequenininha, podia ser usado aí para fazer um entalhe numa ferramenta, num pedaço de madeira, para descamisar um animal. Ele tinha agulha para poder restaurar e costurar o próprio equipamento, agulhas feitas de ossos. Então tudo estava no cinto do cara. Fora o equipamento, a faca que ele carregava junto à cintura, o amolador primitivo dele, a mochila nas costas, o casacão pesado, o conceito de camadas que ele usava para as roupas, para o sapato, para gerar o conforto que ele precisava para poder encarar aquele ambiente hostil. Então, são basicamente as mesmas necessidades que a gente precisa hoje. O equipamento dele, inclusive, é muito interessante, se a gente parar para pensar, porque para cada item que ele levava consigo naquela época, existe o correspondente moderno. Ou seja, a ideia do equipamento, ela só evoluiu. A necessidade, a finalidade dele é a mesma. Ele precisava de um abrigo. Então, o que a gente tem hoje de abrigo? A gente não vai carregar um couro de bode, sei lá, de bicho da montanha. A gente tem roupa sintética, a gente tem uma série de artigos que podem trabalhar isso. A gente não vai levar lâmina de sílex mais, que não retém fio, é muito mais frágil. A gente tem lâmina de metal e uma série de, vamos dizer assim, correspondentes modernos, então, para cada um desses itens primitivos aí que o Watts levava. Eu estou falando aqui do Watts esse tempo todo, mas como sendo um cara que vivia no mato e utilizava esses recursos naturais como preparo prévio, mas a gente não precisa voltar tanto no tempo para observar populações locais e nativas utilizando esses recursos naturais com a finalidade de fornecer um preparo prévio. Basta apenas a gente olhar para as populações indígenas hoje em dia. Como eu já havia falado no programa anterior, é complicado falar de índio aqui no Brasil hoje em dia por uma série de aspectos. Até porque várias dessas populações indígenas elas já não têm uma cultura tão pura assim, na medida que o contato com a nação, com o homem branco e com a civilização fez com que essas pessoas perdessem naturalmente vários dos seus costumes, inclusive várias técnicas, infelizmente. Então vamos pensar naquele índio que ainda vive lá na Amazônia, ou sei lá, numa área mais isolado e que realmente ele não tenha sofrido muita interferência do homem branco, da civilização. Esse índio, em geral, quando ele vai para o mato, ele não vai peladão, eu vou sair para o mato, então se eu precisar de fazer fogo, eu não vou mais, eu vou catar uma madeira qualquer ali, vou fazer um fogo com a fricção, mas do material que eu pegar na hora. Ele vai sabendo que vários daqueles itens naturais que ele vai precisar para realizar as tarefas que ele precisa, né, que ele realmente tem que dar conta, esses materiais não vão estar lá. Exatamente por serem materiais naturais que estão sujeitos às condições da natureza. Vamos dizer que ele precisa de isca para o fogo. Pô, um cara que mora na floresta amazônica, não é... Tudo bem, sei lá, chove pra caramba, tá tudo úmido. Você não vai achar, às vezes, uma isca para o fogo sequinha, tão à mão, tão fácil. Paina, por exemplo, paineira. Eu sei que existe paineira na Amazônia, eu sei que existe paineira na Mata Atlântica, aquela que dá aquele algodão, igual a gente tem aqui no Cerrado também, o que varia a cor delas. A nossa aqui é mais branquinha, parece um algodão. As que eu já vi na Mata Atlântica, e eu sei que parece da Amazônia, elas são mais escuras, inclusive mais avermelhadas. Enfim, o cara vai precisar colher essa paina com antecedência para poder fornecer uma isca de fogo garantida. Até porque se estiver chovendo, ele... azar, ele pode até achar a paina lá caída no chão. Se ela estiver molhada e encharcada, ela não vai adiantar, não vai servir para nada. Então esse índio ele já vai levar algum tipo de preparo prévio. Seja uma folha qualquer para produzir um copo para poder beber água, ou uma forma de produção de fogo, ou para obtenção do seu alimento, da caça. Ele não vai sair tirando da natureza na hora em que ele precisa de utilizar aquele recurso. Na hora que ele precisa de utilizar aquele equipamento, ele não vai produzir aquele equipamento na hora, utilizando os recursos na hora. Ele já vem com isso preparado previamente. Então essa é a ideia do kit de sobrevivência, essa é a ideia de qualquer um desses kits. Que o sujeito leve para o mato aquilo
que existe de melhor, mais fácil, mais moderno para ele dar conta de situações emergenciais, em que ele precisa de construir um abrigo, purificar água, fazer fogo, sinalizar, navegar ou mesmo conseguir algum tipo de alimento. Só um segundinho, por favor, gente. Deixa eu ver se há mais alguma pergunta aqui. Não houve. Okay. Ok, eu estou tendo uma pergunta aqui de Wilderness BH. Valeu, brother, por perguntar. Ele quer saber o que seria mais eficiente, a paina ou a pinha? Cara, eficiente para quê? Se você perguntando em relação ao fogo, a paina ela vai fornecer a isca inicial que você precisa para começar o fogo. Mas o ideal é que você tenha outro material para poder fazer o que a gente chama de ninho, de passarinho, para outros materiais para você construir essa estrutura do seu fogo. A pinha ela pode ser mais interessante se você tiver de repente um isqueiro ou uma chama já imediata que você possa colocar lá pelos óleos, né, os óleos presentes dentro da pinha. Eu creio que ela vai te fornecer vamos dizer assim, uma mini tocha, uma labareda, uma chama mais duradoura. Ao passo de que a paina não, a paina vai ser excelente para te dar o material mais fofo que vai dentro do ninho de passarinho, mas você vai precisar de ter outros materiais para confeccionar esse ninho. Então, não dá para te falar assim, qual que é mais eficiente, a paina ou a pinha, porque vai depender do contexto em que elas estiverem sendo usadas. Mas as duas são boas alternativas, são boas iscas, principalmente se você tiver um isqueiro ou uma pederneira para trabalhar cada uma delas, e o conhecimento de quais outros recursos naturais estão disponíveis aí para você poder utilizar e fazer um fogo aí, utilizar a paina ou a pinha juntamente com esses outros recursos disponíveis. Então desculpa se não dá para te dar uma resposta precisa e exata, porque realmente vai depender de outros fatores que não necessariamente, simplesmente, da paina ou da pinha. Eu ficaria satisfeito com qualquer uma delas, principalmente se eu tivesse outros elementos, né? Geralmente, onde você vai ter pinha, você vai ter as agulhas do pinheiro, que são aquelas folhas, né? Aquilo ali também é muito bom para ajudar a começar o fogo. Você vai ter outro tipo de madeira. Então, enfim, vai depender muito desse contexto. Mas, de qualquer forma, obrigadão aí, Wilderness BH. Você é aqui de BH? Valeu, brother. Continuando então, gente. Kit de sobrevivência. É interessante porque ao longo desses anos todos, trabalhando como instrutor de sobrevivência, indo para o mato com pessoas, com amigos, acampando, e principalmente tendo muitos alunos vindo treinar comigo, eu tenho a oportunidade de ver todo tipo de kit de sobrevivência que vocês podem imaginar. Eu vejo dos mais modernos e sofisticados, com itens que eu fico assim, uau, nem sabia que isso existia, para os mais simples e igualmente eficientes. Eu já vi coisas completamente loucas, assim, pelo menos para mim, serem colocadas no kit de sobrevivência sem estarem ligadas a um contexto. Por exemplo, eu já vi cotonete ser colocado dentro do kit de sobrevivência, mas não é um cotonete. Aí você fala, pô, mas cotonete pode ser útil, tem um algodão lá, tudo bem, tem, mas pô, aí leva uma bolinha de algodão maior, você vai ter mais algodão para fazer a isca. A haste tem tanta utilidade assim? Eu acho que não. O cotonete seria bem encaixado, ele estaria, acho que, bem contextualizado dentro do kit de primeiros socorros, sem grilo, sem problema. Mas um cotonete no kit de sobrevivência por si só, eu não acho muito, não vejo muito sentido. Eu lembro de uma vez, chegou um aluno, ele tinha um kit mais sofisticado que eu já vi. Umas latinhas legais e tinha uma faquinha que ela ficava dobrada, tipo um envelope de plástico. E quando você desembrulhava, de repente você tinha uma lâmina, assim, uau, uma lâmina. Ele tinha uns cartõezinhos que apertavam uns botões e faziam umas luzinhas, e apertavam, fazia barulho. E era um kit relativamente caro, assim, porque tinha coisa ali que não era tão simples e fácil de achar. Mas, cara, depois que no curso básico da minha escola, a gente dá uma olhada nos kits dos alunos, quando a gente está falando sobre kit,
E aí eu avalio mais ou menos, e o próprio aluno depois acaba avaliando o seu kit, né, vendo o que precisa, não. Não, teve uma hora lá que eu comparei dois kits, um que não deve ter custado mais que R$ 40 para o aluno ter feito, e esse outro bem mais sofisticado. E honestamente, não estou falando isso porque eu gosto de coisas mais simples, igual a maioria já conhece, já sabe, mas porque eu preferiria muito mais esse kit de R$ 40 desse aluno, que era totalmente eficiente, dava conta perfeitamente do recado, e, sabe, e de uma maneira mais simples, sem ficar inventando moda com coisas que enchiam os olhos, mas olha, eu preciso usar isso aqui no mato, debaixo de chuva, em condições extremas, vai funcionar, ou eu vou conseguir manusear isso aí. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, kit é sempre, como eu já havia falado no começo dessa discussão, um assunto que levanta perguntas, levanta uma série de ideias, e a gente precisa ter noção de fato do que a gente está colocando no nosso kit, se aquilo de fato é relevante ou não, se a gente precisa daquilo ou não, avaliar uma série de pontos como custo-benefício, se tratando do peso e volume que ele vai acrescentar, o que eu posso fazer com aquilo, é só uma função, mais de uma função, ou seja, não é um aspecto, não é um assunto tão fácil assim de se resolver, falar o que é que eu vou colocar no meu kit. Eu já deixei de participar de discussões ou tentar, ou sequer explicar temas e perguntas do tipo: qual é o melhor kit de sobrevivência? Não existe o melhor kit de sobrevivência. Existe qual é o kit de sobrevivência mais adequado para a área X, para a área Y. Se você for para o deserto do Saara, meu irmão, seu kit não vai ter nada a ver com o kit que você vai usar na Amazônia, nem vai ter nada a ver com o kit que você vai usar nos Pampas, nem nas rochosas dos Estados Unidos. Então depende para onde você vai. Você tem que pensar bem essa questão. Então não existe o kit. Obviamente, alguns itens vão ser, não diria nem itens, algumas funções vão ser importantes. Fazer fogo. Você vai ter que ter um jeito de fazer fogo. Seja com a pederneira, com isqueiro, com a visão de raio laser, do raio, sei lá, um phaser da Enterprise, você vai ter que fazer seu fogo de alguma forma. Então, os itens que vão produzir fogo podem variar, mas você vai carregar um item para fazer fogo. Então, o kit, eles variam muito, né, dos itens, mas em geral você pode identificar áreas em comum, aspectos em comuns, que são essas necessidades ligadas ao fogo, água, abrigo, todos de uma forma ou de outra vão ter que tocar nessas áreas, nesses aspectos. A gente está ficando sem tempo aqui. Rich, how good are we? Do you still have time? Yeah, you can keep going if you want. There ain't nobody behind you. Oh, that's good. Ah, ok. Oh, gente, o negócio é o seguinte, o Rich falou que como não tem mais nenhum programa depois do meu, eu vou tá por minha conta aqui agora. Então eu não estou com tanta pressa não. Se vocês estiverem com muita pressa de acordar cedo amanhã, vocês podem dormir. Deixa boa noite no site, eu vou continuar falando mais um tempinho aqui, pelo menos até fechar esse assunto do Rich, do kit. Rich, I should be here for another 10 minutes or so. Is that okay? Man, yeah, go ahead. Go ahead. At most, alright, 10 minutes at most. Eu devo ficar mais uns 10 minutos só, gente, só para fechar esse tema do kit, para não cortar a linha de raciocínio. Enfim, a gente já viu que kit tem a ver com o preparo prévio e ele tem que ser pensado, ele tem que ser criado e voltado para a área em que se pretende usar. Então, isso implica também necessariamente que você já tenha o conhecimento prévio, o conhecimento de antemão de qual área você está indo, para qual área você está indo. Eu vou para o quê? É para o Cerrado? É para a Caatinga? Se eu morar na Europa, se eu for morar em Portugal, por exemplo, eu estou indo para uma área de montanha, é uma área de floresta, de pinheiros, é uma área de costa, de litoral. Tudo isso aí determina abordagens para o seu kit. Desculpa. Por exemplo, aqui em Minas, eu não carrego uma zagaia no meu kit. Se eu morasse no Pantanal, qualquer uma área dessa aí, próximo a Goiás, aí de Goiás, ou na Amazônia, em que existe o risco de, sei lá, ou existe a possibilidade de eu pescar com uma zagaia, eu posso usar uma zagaia até mesmo para me defender de um ataque de um felino aí, eu certamente colocaria esse item no meu kit. Aqui em BH, na área onde eu estou, realmente a zagaia não tem tanta importância. Mas vocês estão percebendo o que eu quero dizer, né? A gente tem que adaptar o kit para a área onde a gente está.
Ok, Juliano, tudo bem, você está falando isso aí sobre o kit, mas eu vou pensar o meu kit para qual cenário? Essa deveria ser a primeira pergunta que a pessoa faria para si mesma ou para um profissional da área, quando ela quer saber acerca de quais itens ela deve ou não levar no seu kit. Vamos pensar o seguinte: na sobrevivência moderna, o que você quer, inclusive com o seu kit, a função do seu kit básico é te retirar, é te extrair, te mover para fora da situação de sobrevivência, de emergência que você se encontra. Ou seja, você está voando com o seu avião, ele deu uma pane, você tem que fazer um pouso, uma aterrissagem de emergência na floresta, numa área isolada aí, sei lá, de campo, de cerrado, e você vai ter que passar 1, 2 dias até o resgate chegar, ok? Você quer morar nessa área? Você quer abandonar a civilização, falando, realmente, já que eu caí aqui com o meu avião, eu estou aqui no meio do mato, eu vou ficar por aqui mesmo, que esse negócio de morar no Brasil, que negócio de Copa do Mundo, eleição, reeleição, tá ficando dureza, eu vou ficar por aqui mesmo, conhecer mais canal. Tá muito violento. Você não vai fazer isso, vai. Pode até estar desanimador morar aqui fora. Eu até preferi muitas vezes estar morando no mato. Mas, em geral, uma pessoa que está numa situação de sobrevivência, ela quer sair do mato. Ela não quer ficar no mato. Então, o kit de sobrevivência não é um kit pensado para te manter no mato ad eterno. Eu vou virar Tarzan, vou virar um eremita da montanha, da floresta. Vou ficar aqui com o meu kit de sobrevivência por meses e meses até dar na telha de eu voltar para casa. Não. Se você tem essa concepção do kit de sobrevivência, já está viajando errado. Não é para isso que o kit de sobrevivência funciona. Em geral, o kit de sobrevivência moderno, ele é pensado dentro do seguinte contexto, ok? Quanto tempo dura uma situação de sobrevivência moderna, estatisticamente falando aí no mundo? Já fizeram pesquisas e levantamentos. Uma situação dessa, em geral, tende a durar 72 horas, 3 dias. Isso não quer dizer que ela não possa durar 1 semana, 2 semanas ou menos tempo que isso, inclusive. Obviamente, vocês já ouviram casos de gente que passou 1 semana, 2 semanas, não sei quantos dias perdido no mato e sobreviveu, blá, 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 blá. Esses casos são exceções. A maioria, o grosso dessas pessoas, se bem nessas situações, elas são achadas com vidas, elas realizam o autorresgate, né? Elas saem da situação ou são resgatadas ou morrem dentro desse período de 72 horas. E o grosso fica dentro desse cenário. Ok, então pensa bem. A gente sabe que a gente não quer viver no mato. A gente, nessa situação, o nosso kit é para permitir que a gente fique lá um dado número de dias, um certo tempo, e depois a gente consiga ser extraído daquele local. Para isso, para que isso ocorra, o seu kit ele tem que te economizar duas coisas. Se você se encontrar numa situação em que você precise de utilizar um kit de sobrevivência qualquer para te ajudar a passar por essa situação, a ficar alguns dias lá, o seu kit ele tem que ter sido concebido usando como pilar dois conceitos fundamentais e importantíssimos, meus amigos, que é a economia de caloria e a economia de tempo. Desculpa. Se o seu kit não te dá itens, não te dá condições de resolver os seus problemas de abrigo, de água e de fogo de uma maneira relativamente rápida e que te evite consumir muita caloria, o seu kit tem problema. Daí, inclusive, a dificuldade de falar quais itens eu vou carregar no meu kit, porque isso vai depender de uma série de fatores. Eu moro aqui, igual eu acabei de falar para vocês, aqui em Minas Gerais. Eu vou tentar rapidamente dar uma amostra de alguns kits que eu tenho aqui dentro. Vocês estão vendo essa caixa aqui? Aqui dentro eu tenho kits modernos de sobrevivência. Não sei se dá para vocês verem direito. São 4 kits completos,
funcionais, cada um com sua lâmina. Desculpa. São 4 kits completos, funcionais, cada um com sua lâmina. Cada um me atende com um grau de conforto maior nessas 5 situações relacionadas a uma situação de sobrevivência, que eu tenho que dar conta de abrigo, água, fogo, sinalização, navegação e comida. Na verdade são 6, eu coloco sinalização e navegação dentro do mesmo pacote. Então, por exemplo, esse kit, o da VersiPack, várias pessoas já viram o review, ele está com alguns compartimentos a menos, mas é basicamente o mesmo kit. Esse é um kit mais completo. Ele resolve rapidinho meu problema de abrigo, porque ele tem uma rede, em 15 minutos eu estou com essa rede montada, o abrigo, a lona estendida em cima dele, a parte do abrigo já está numa boa, consigo resolver fácil o fogo. Ele tem inclusive o repelente, que é um aspecto importante. Você fala, repelente não é algo tão importante numa situação de sobrevivência. Se você estiver na Mata Atlântica ou numa área infestada com inseto e mosquito, você ficar durante muito tempo, esses insetos vão acabar tirando a sua paciência, seu sono, sua capacidade de descansar e vão afetar nas suas condições psicológicas. 90% do seu sucesso em uma situação de sobrevivência é determinado pela sua capacidade de responder a essa situação, a essas emergências. Ou seja, a sua capacidade de estar bem psicologicamente para lidar com isso é fundamental para você sobreviver. Se eu estou debilitado psicologicamente, já por estar numa situação dessa, para que se eu posso carregar um vidrinho de repelente que não pesa nada, não faz volume e vai evitar que as mordidas do inseto e o desconforto gerado por isso acrescente peso nesse cenário ruim total, por que não levar esse repelente? Se ele vai evitar que isso aconteça. Desculpa, gente. Então, eu tenho outros kits aqui, por exemplo, que vão cuidar do abrigo, mas já não tão bem quanto esse, por exemplo, que não vão me dar uma rede. Mas eu vou levar esse kit, por exemplo, que eu não tenho rede, para uma área de montanha, onde eu não precise fazer rede, onde eu vou acampar dentro de uma caverna, eu tenho outras opções de abrigo. Então, independente de eu ter rede ou não, de eu ter repelente ou não, todos esses 4 kits vão tocar os 5 aspectos: abrigo, água, fogo, sinalização, comida, navegação. Ok? 6 aspectos. Eu já vi pessoas me criticarem por ter essa variedade de kit, ou por às vezes achar um kit exagerado, com um volume grande. Já vi algumas pessoas falarem que o VersiPack era muito volumoso para um kit de sobrevivência. Bom, talvez seja para você, não sei. Para mim, ele não é tão volumoso assim. Ele não é o kit que eu vou levar para uma área de cerrado, que eu vou levar para uma área de montanha. Mas se eu for, por exemplo, para a Amazônia, é exatamente aquele kit que eu quero. São exatamente os itens que estão nele que eu quero. Se eu for para uma área de cerrado, eu já não preciso daquilo tudo. Eu tenho um kit menor. Então, claro que eu consigo dar conta de fazer um abrigo, uma cama do mato. Claro que eu consigo dar conta de fazer um fogo por fricção. Claro. Claro que eu me viro nos 30 relativamente bem, sim, se eu tiver as condições meteorológicas favoráveis, físicas favoráveis e psicológicas favoráveis. Quer dizer o quê? Que se estiver chovendo, danou-se, meu irmão. Eu, Juliano Toniolo, e nem ninguém no planeta Terra vai fazer fogo com fricção no meio do mato molhado, pegando itens materiais molhados. Não vai funcionar. Água e fogo não funcionam e combinam no lugar nenhum no planeta. A natureza não quer saber se você tem programa no YouTube, no Around the Cabin ou na Discovery Channel. Água e fogo não combinam em lugar nenhum. Pronto, Zé Felipe. É isso que eu estou falando para vocês. Só um minuto. Então eu quero que o meu kit dê conta desses aspectos que eu não tenho como garantir. Eu tenho como garantir que a natureza, que as condições meteorológicas vão estar ao meu favor? Não. Então meu kit vai tentar até certo ponto cobrir essa falta de garantia que eu não tenho com a natureza. Eu tenho como, por exemplo, garantir que eu vou estar
com a minha integridade física preservada? Não, não tenho garantia nenhuma que eu vou cair, torcer meu braço, escorregar. Às vezes você toma um escorregão bobo e apoia com a mão. Apoiou com a mão, caiu, torceu a mão, pronto. Você já não consegue fazer fogo por fricção mais. Ah, eu tenho a técnica, eu sei, eu fiz o curso, eu vi, eu sou o cara. Meu irmão, você machucou a mão. Você não consegue mais dobrar, porque machucou o joelho, machucou a perna, já era. Seu corpo é parte do mecanismo do fogo primitivo. Se você machucou o seu corpo, estragou o mecanismo. Estragou o seu isqueiro antigo. Então você vai confiar nisso? Você vai confiar de que você vai estar com a sua, o seu estado psicologicamente 100% preservado o tempo todo? Para eu sou foda, eu estou aqui na mata sozinho no escuro, fudido, acabou, mas não, eu vi o filme do Rambo, eu tenho a faca M13 e tenho uma roupa. Foda-se, isso não quer dizer nada. Você não tem como garantir que sua resposta psicológica vai ser adequada. Você pode tentar se prevenir através de uma série de treinamentos e tudo, mas na hora que a coisa acontece é que a gente vê realmente como que a pessoa responde. Então o seu kit, ele tem que tentar te ajudar, sabe, a superar essas dificuldades todas. No que diz respeito, já encerrando, no que diz respeito aos aspectos psicológicos, eu acho que só o fato de você saber que você tem um kit de sobrevivência que foi bem pensado, bem elaborado, que vai atender às suas necessidades e que está ali disponível, não na sua mochila, mas junto ao seu corpo, ou mesmo na faca de sobrevivência, que existam itens mínimos lá que vão conseguir afetar de alguma forma esses aspectos relacionados à sua sobrevivência, isso já te deixa mais propenso a ter uma resposta psicológica mais positiva. Isso já te dá mais segurança. Você sabe, não, eu tenho um kit de sobrevivência aqui, sabe, eu já fico mais confortável, sabendo que eu não vou ter que depender única e exclusivamente da boa vontade da natureza, com a sorte de São Pedro ter ou não resolvido abrir as torneiras, ou deu tal ou não machucado para fazer o fogo e achar ou não as condições adequadas e naturais para fazer o fogo. Eu tenho tudo isso aí de uma forma rápida, moderna, que me economiza tempo, que me economiza caloria, né? Porque se, por exemplo, você pode até estar com tudo isso preservado, mas você ficou no mato perdido às 6 horas da tarde, não tem luz mais para fazer abrigo, cama do mato, para fazer fogo, e aí? Não adianta. Então, que tenha pelo menos uma lanterna, alguma coisa no seu kit que venha te ajudar dessa forma. Gente, eu não quero mais tomar o tempo seus. Dá para ficar aqui o resto da noite falando sobre kit de sobrevivência e fazer mais um mês, mais um ano de programa só sobre kit de sobrevivência. A gente vai continuar sim tratando de kit de sobrevivência no próximo programa, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou retomar esse aspecto, esse tópico no programa que vem daqui a um mês, ok? O Papo do Mato Brasil. Mas por hoje é só. Eu quero novamente agradecer a todos vocês que estão aí conosco até agora, meia-noite e 15, assistindo o programa, participando, comentando, todo mundo aí que fez isso, eu quero agradecer. O Ricardo também, agora que eu estou vendo, o Ricardo, né, acabou de agradecer. Valeu, brother. Eu vou mostrar com certeza os kits também no programa, nos programas seguintes. Ele está pedindo para eu mostrar alguns kits diferenciados aqui no Brasil. Eu vou fazer isso com certeza. E mais para frente aí vocês vão poder ter uma noção um pouco de quais itens, quais tipos de kit eu carrego para quais biomas, ok? Mas por hoje é isso mesmo, gente. Eu quero então mais uma vez agradecer a vocês, falar que sem ser na quarta-feira que vem, na outra, daqui a 2 semanas, a gente tem o Bush Talk Brasil, que seria a mesma versão do programa, mas em língua inglesa. Lá a gente está discutindo sobre a caatinga, a gente já está falando da caatinga. No programa passado a gente falou da pré-história na caatinga. Nesse programa que vai ocorrer daqui a 2 semanas, eu vou falar sobre a questão da adaptabilidade, da adaptação, do fator de adaptação dos seres da caatinga. Então vai ser um programa interessante, só que vai ser todo em inglês. Se vocês quiserem assistir em português, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho até a gente começar a falar da caatinga, mas certamente a gente vai falar, inclusive com a participação do pessoal da caatinga. O instrutor Santana vai poder colaborar bastante, está conosco aí falando da caatinga. Mas enfim, é só isso mesmo. Vou ficando por aqui, vou fechando o programa. Vou agradecer ao Rich agora pelo tempo dele. E no mais, falar para vocês ficarem de olho aí, inclusive no Around the Cabin. Os programas vão ser disponibilizados no arquivo. Quem perdeu pode assistir depois. Mantenha o contato aí. Mais para frente eu disponibilizo isso também no meu canal, no YouTube. Já existem vários programas, tanto em inglês
quanto o primeiro Papo do Mato em português, lá no meu canal também, no Juliano Toniolo, no YouTube, caso vocês tenham perdido algum desses programas anteriores. Então é isso aí, pessoal. Vou ficar com o convite aqui agora. Agradeço muito a vocês de coração. A gente se vê no mar. Um grande abraço.